eu sempre prego aqui e falo que nós somos produto do meio em que nós vivemos. É o meio que nós vivemos que nos molda, que molda a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, de agir, de lidar com as coisas do dia a dia, lidar com a vida. É o meio que nós vivemos que molda isso. É o meio que vivemos que molda o nosso caráter, é o meio que nós vivemos que molda a nossa personalidade. E nós que viemos lá do tempo do analógico, né? A gente tem uma personalidade, um jeito moldado diferente dessa nova geração agora. A nossa forma de pensar, de agir é diferente. A nossa forma de ser é diferente. Então nós vivemos. Por que eu estou abordando isso? Porque eu estou dizendo assim para os irmãos, tudo muda. Mudou, passou. Nós somos a geração da transição. E nós temos que aprender a lidar com isso. Aprender a conviver desta forma. Não é? Enquanto para os mais jovens isso é natural, é normal, é comum. Não é? E assim, desde que o mundo é assim, as coisas mudam. Sempre há mudanças. Até mesmo naquilo que muitas vezes é cravado como fato certo, daqui a um tempo muda. A ciência é prova disso. Muitas coisas que nós acreditávamos há 30 anos atrás, que pela ciência era um fato praticamente certo, de repente vem uma descoberta nova, aparece algo novo, muda tudo, tem que mudar toda a compreensão, porque as coisas estão constantemente mudando ao nosso redor, à nossa volta. Tudo que nós conhecemos muda. O padrão de vida muda, o jeito de viver muda, a forma de ver as coisas mudam. Até mesmo as prioridades, né, mudam. Esses dias nós estávamos no estudo e estavam falando assim que o ser humano a cada 7 anos ele muda. A cada 7 anos, até de forma inconsciente, ele muda. E eu lembro que nesse estudo estava dizendo assim que é por isso que às vezes no passado você gostava tanto de comer uma coisa e de repente você já não come mais e não te faz falta, não te gera nenhum interesse aquilo, porque você mudou. Você gostava tanto de uma cor, de repente passa a gostar de outra, você mudou. Você priorizava algo, hoje você já prioriza outra coisa totalmente diferente, porque você vai mudando e nós mudamos. E tudo à nossa volta muda. Tudo que nós conhecemos muda. Isso é a vida, isso é assim mesmo. E nós vamos nos adaptando e vivendo, e é interessante que as coisas mudam e nós queremos viver, sim ou não? Quem quer viver aqui, diz um amém. Oh, glória. Isso é uma benção. Também quero. A vontade de viver permanece. Mas é interessante que tem uma coisa que não muda. Não muda. O que acontecia há 6, 7 mil anos atrás, continua acontecendo hoje. Que é o fato de que todos nós aguardamos uma promessa. Nós temos uma promessa de Deus que um dia o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Virá buscar um povo seu. Sim ou não? Quantos creem nessa promessa? Aqueles que creem nessa promessa devem viver por ela. Mas o fato é que se nós não formos a geração do arrebatamento, daqui a um tempo nós vamos começar a nos despedir de tudo que conhecemos. Porque se tem uma coisa que não muda, é o fato de que todo homem um dia vai ter que encarar a face da morte. Isso daí não muda. Muda o tempo, muda o comportamento, muda as ações, muda o pensamento, muda as prioridades, muda o gosto. Mas o fato é que ninguém consegue mudar o fator morte. E olha que há grandes homens com grandes fortunas no mundo que dariam toda a sua fortuna para arrumar um jeito de driblar a morte e até hoje não conseguiram. Mas dia menos dias tem que se enfrentar à morte. Com dinheiro, sem dinheiro, com posição, sem posição, com muito conhecimento, pouco conhecimento.
muito adaptado a esta época, pouco adaptado a esta época, tem que enfrentar. E a morte que nós enfrentamos, ou que temos que enfrentar, ela é gerada a partir do pecado. Quando entra o pecado no mundo, o pecado traz consigo a morte. E logo a morte passou para todos. E esse é um fato que, por mais que a gente lute com as nossas próprias forças, não podemos alterar. E é algo tão interessante que ninguém sabe o dia nem a hora. Assim como ninguém conhece o dia nem a hora que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e seu povo, ninguém sabe o dia nem a hora da sua morte. Ninguém imagina. E a morte, ela não é preconceituosa, né? Ela vem para todos, independentemente de quem seja. Independente da posição, raça, cor, entendimento ou compreensão da vida, ela vem para todos. E muitas vezes ela vem de completa surpresa. Quantas pessoas amanhecem o dia fazendo planos e projetos para 10 anos, 15 anos, 20 anos, projetos a longo prazo. E a própria Bíblia fala sobre isso. O Senhor Jesus, ele narra uma parábola onde ele fala de um agricultor que ele plantou, semeou na sua terra, e aquele ano Deus foi favorável com ele e ele conseguiu uma grande colheita. E quando ele viu a fartura da colheita que ele teve, ele fez um propósito no seu coração. Ele disse: olha, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, vou colher essa abundância que Deus me deu, vou depositar no celeiro e vou dizer para minha alma: alma, come, folga, descansa, porque agora você tem depósito para muitos dias. Aí o Senhor Jesus diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Quantas vezes pessoas fazem projetos de médio prazo, longo prazo, e começam a trabalhar em cima desses projetos, e de repente tem os projetos interrompidos pelo mal, que para o ser humano é irreversível, chamado morte. É obrigado a se despedir da vida. Uns, pela misericórdia do Senhor, vivem muito. Outros são ceifados na tenra idade. Então não existe uma segurança na vida. Ninguém pode dizer assim: eu estou 100% seguro na vida. Ninguém pode dizer assim: eu estou 100% tranquilo na vida, porque existe um fator que ninguém consegue mudar, que o homem não consegue mudar, chamado morte. Existe esse fator. Ninguém consegue mudar isso daí. Aí é onde a palavra do Senhor ela entra. E quando a palavra do Senhor entra e fala da morte, ela fala não só da morte física, mas ela fala também da morte espiritual. Quando a palavra do Senhor entra, ela não fala apenas da morte física, da morte do corpo, da corrupção do corpo. Mas ela fala também da morte espiritual. Quando a Bíblia entra, ela fala do poder da primeira e da segunda morte. Há um versículo na palavra de Deus em Apocalipse que diz assim: bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Porque há a morte do corpo e a morte da alma, a morte do espírito. A morte do corpo e a morte da alma. E ambas, a morte do corpo, quando a morte da alma, ela tem a sua força no pecado. E a força do pecado é a lei. A morte tem a sua força no pecado, porque sem o pecado ela não existiria.
ela existe por causa do pecado que entrou na raça humana. Então a sua força está no pecado. E a força do pecado está na lei, que aponta para o pecado. E é interessante que às vezes quando nós falamos da lei que aponta para o pecado, nós logo nos lembramos da lei de Deus que foi dada a Moisés. Mas antes mesmo que a lei de Deus fosse dada a Moisés, antes de Deus dar o estatuto pela qual ele queria reger a nação de Israel, ele deu esse estatuto através de Moisés, que é conhecido como a lei de Deus. Essa lei já existia antes da lei dada a Moisés. Por exemplo, a lei de olho por olho, dente por dente, a lei de talião. Talião existiu antes de Moisés. Essa lei já existia antes de Moisés. A lei, ela vem da consciência humana do certo e do errado. A lei, ela vem a partir da consciência humana daquilo que é certo ou errado. A lei de Moisés só ratifica isso daí. Então, mesmo antes de Moisés, o homem já tinha sua consciência do certo e do errado. Então, a força da morte vem da lei. E a força da morte vem do pecado. E a força do pecado vem da lei, corrigindo aqui. E contra estas coisas, o homem não tem o que fazer. Não tem nada que o homem possa fazer. Não há nada que nós consigamos fazer para reverter ou mudar este quadro. Porque não tem nada em nós que nós podemos oferecer. Mas aí é que entra o Senhor Jesus, aquele que nós vamos celebrar daqui um pouco. Aquele que daqui um pouco nós vamos participar da ceia, porque nós vamos celebrar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele venceu a morte. O Senhor Jesus, ele venceu o pecado. O Senhor Jesus, ele venceu a morte e ele venceu o pecado. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de um homem. E que somente através de um outro homem, o poder do pecado e da morte poderia ser tirado. Mas não era qualquer homem. Precisava ser o Cordeiro Santo, Imaculado de Deus. João Batista, quando vê Jesus, ele diz: bendito é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista observa Jesus, ele diz: olha, esse daí é o Cordeiro de Deus. Esse daí é aquele que tira o pecado do mundo. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus nos criou em um estado de perfeição. E essa perfeição foi arrancada de dentro de nós por causa do pecado. E somente um outro homem capaz de viver no estado primordial que Deus nos criou para anular o poder do pecado e da morte. E por mais que nós tentamos, por mais que nos esforçamos, não conseguimos. O próprio apóstolo João, nas suas epístolas, ele diz que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus como mentiroso, porque todos nós pecamos. E quando nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus ou separados de Deus por conta do pecado. E não há muito que possamos fazer com relação a isso. É uma coisa que eu sempre costumo dizer: o pecado na nossa natureza, ele é tão forte, que para fazer ou aprender a fazer aquilo que é errado, não precisa ninguém te ensinar. Para que o seu coração se encha de maldades ou de maus comportamentos, de ações danosas a você mesmo e muitas vezes a outros, não precisa ninguém te ensinar. Naturalmente você vai desenvolvendo aquilo. Eu sempre costumo dizer assim, uma criança ela precisa ser ensinada
a ter boas maneiras, a ter bons comportamentos. Mas para o outro lado, não. Porque é nós, está dentro da nossa natureza. E nós não conseguimos. Mas a Bíblia diz que somente um homem santo, perfeito, para tirar o poder do pecado, para anular o poder do pecado. E esse homem foi o Senhor Jesus, o Deus vivo, santo, poderoso, o Deus encarnado, o Deus que abriu mão de toda a sua glória e poder para viver como nós, 100% como nós. Para que, achado na forma de homem, como descreve a Bíblia, ele pudesse ser obediente ao Pai, ao Deus Pai, em todas as coisas. Lá em Hebreus, capítulo de número 4, Hebreus nos apresenta o Senhor Jesus como sumo sacerdote. E quando Hebreus nos apresenta o Senhor Jesus como sumo sacerdote, ali diz assim, ele é um como nós, que ele foi tentado em tudo, em todas as coisas ele foi tentado, porém sem pecado, ele não pecou. O Senhor Jesus viveu os mesmos desafios que nós vivemos, as mesmas dificuldades que nós vivemos. O Senhor Jesus viveu as tentações que nós vivemos. O Senhor Jesus viveu as provações que nós vivemos. Mas a Bíblia diz que em todas estas coisas ele não pecou, porque ele se apresentou diante de Deus como o Cordeiro santo, imaculado, sem falhas. O Cordeiro sem defeito, o Cordeiro santo de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E quando o Senhor Jesus apresenta a sua vida na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus, mesmo sendo inocente, não tendo culpa, permitiu-se ser preso e levado à cruz do Calvário, porque Jesus entendia a grandeza do que estava envolvendo toda aquela ação. O Senhor Jesus, ele veio com um propósito, fazer a vontade de Deus. E em várias vezes, durante o seu ministério, o Senhor Jesus deixa bem claro que o principal, o mais importante, o que movia as suas ações aqui na terra, era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós fôssemos libertos do poder do pecado. Mas o Pai, com todo o desejo de que fôssemos libertos do poder do pecado, a Bíblia diz que quando Deus olha para nós dos céus, ele nos via como ovelhas que não têm pastor. Cada um andava pelo seu próprio lado, perdidos, sem direção. Aí ele envia o seu filho, o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte. Aquele que, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isaías declara que nós fomos sarados pelas pisaduras do Senhor Jesus, ou seja, o modo de viver de Jesus Cristo nos sarou. A determinação que ardeu no coração do Senhor Jesus nos sarou, nos curou. A determinação em viver no mundo, a determinação de Jesus de viver no mundo contaminado pelo pecado. E não permitir ceder ao pecado. É que nos resgata para o Pai. Isso é o Senhor Jesus se oferecendo a Deus como Cordeiro Santo, imaculado. O que eu quero dizer para os irmãos nesta noite é que nós temos uma grande esperança. Eu disse aqui que tem algo que não muda, que todas as coisas mudam, mas tem algo que não muda, que é o fator morte. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós recebemos a vitória de Cristo por herança sobre nós. Quando nós estamos em Cristo, nós vencemos a morte, não pelas nossas forças,
não por nossas condições, mas porque herdamos de Cristo esta vitória. A vitória foi de Cristo, quem venceu foi Cristo. Quem venceu o pecado foi Cristo. Porque aonde a lei apontava que somos falhos, onde a lei até hoje aponta que somos falhos, o Senhor Jesus triunfou, porque Ele não falhou como nós falhamos. O Senhor Jesus triunfou porque Ele conseguiu vencer o mundo e o pecado. O Senhor Jesus triunfou porque Ele não pecou. Então, aonde a lei aponta para nós e diz, olha, você errou porque você pecou, o Senhor Jesus triunfou porque Ele não errou e Ele não pecou. E o Senhor Jesus não errou e não pecou porque Ele olhava para nós nesta noite. O Senhor Jesus não pecou, não falhou, porque Ele tinha um propósito estabelecido em seu coração. E o propósito era resgatar para si, resgatar para o Pai todos aqueles que nele creem, todos aqueles que acreditam, que confiam no seu sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor Jesus tinha o propósito estabelecido de resgatar para si. E Ele não pecou, Ele se manteve firme nessa determinação. Porque a Bíblia diz assim que Ele foi tentado como nós fomos. E é interessante que às vezes nós somos tendenciosos a observar, mas era Jesus, o Filho de Deus, mas vivendo aqui Ele viveu como homem, Ele não usou seus atributos divinos para vencer ou para superar. Ele não usou o poder de Filho de Deus para vencer o pecado. Ele simplesmente decidiu viver uma vida santa e irrepreensível, literalmente, para que o Pai se agradasse do seu sacrifício e, através do seu sacrifício, pudesse resgatar para o Pai aqueles que creem no seu nome. E quando o Senhor Jesus ele faz isso, Ele dá para nós, Ele nos oferta, Ele nos dá por herança a vitória sobre o mal que nós não podemos vencer, que se chama morte. Ele nos dá a vitória sobre o mal que nós não temos condições de vencer, que se chama morte. A primeira e a segunda morte. A morte física e a morte espiritual. A morte do corpo e a morte da alma. A morte do espírito. O Senhor Jesus, Ele restabelece para nós o caminho da vida. O caminho da comunhão. O caminho de estar com o Pai. E olha só que coisa interessante. Quantos aqui já ficaram impressionados quando nós ouvimos a mensagem de Lázaro? Lázaro morreu, estava sepultado há 4 dias, já cheirava mal, né? O Senhor Jesus chega lá para atender e o Senhor Jesus fala, olha, Lázaro está aí, essa pedra aí, o túmulo de Lázaro é onde está essa pedra, tira a pedra. E alguns dizem, mas Senhor, já fazem 4 dias, está cheirando mal, o Senhor quer o quê? Um morto de 4 dias. Aí o Senhor Jesus fala, não, retira a pedra. Eles retiram a pedra e o Senhor Jesus olha para Lázaro e diz, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia nos diz que Lázaro tem a sua saúde restaurada e Lázaro sai para fora, o morto de 4 dias. A palavra que nós lemos hoje diz que a palavra vai ser lançada, mas não vai ser para um morto de 4 dias. Vai ser para morto que morreu há milhares de anos. A mesma palavra vai ser lançada para pessoas que morreram e seus restos mortais muitas vezes nem foram recuperados. E a Bíblia nos diz que um dia essa palavra vai ser lançada. A Bíblia diz que um dia os anjos tocarão a trombeta e os que morreram em Cristo, não apenas aqueles que morreram há 1, 2, 3, 4 dias, mas aqueles que morreram em Cristo em milhares de anos. Pessoas que muitas delas nem os seus ossos existem mais. Mas a Bíblia diz que vai ser lançado a palavra quando o anjo trocar a trombeta. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Não importa se morreram há 4 anos, há 4 meses, há 4 dias, há 4.000 anos. Eles ressuscitarão, eles terão seus corpos novamente restaurados. E a Bíblia diz que não somente restaurados, mas eles serão transformados pelo poder de Deus. Se você se impressiona com o que Jesus fez com Lázaro, imagina o que Jesus vai fazer com aqueles que já morreram, crendo. Porque antes do Senhor Jesus, tem aqueles que morreram na esperança do Salvador, aqueles que morreram aguardando o Salvador. Eles não tiveram o privilégio que nós temos hoje de conhecer o Salvador, mas eles olhavam para o futuro e diziam: há uma promessa, um dia Deus vai enviar um que vai nos resgatar, que vai nos restaurar, e eu vivo diante da presença de Deus, porque eu aguardo esta promessa. Depois do Senhor Jesus, nós olhamos para trás, para a promessa cumprida, e nós olhamos para Jesus e dizemos: Deus cumpriu a sua promessa, Ele enviou o seu Cordeiro. Deus cumpriu a sua promessa e Ele enviou, e pelo poder de Jesus na cruz do Calvário, nós somos pertencentes a esta promessa, nós somos participantes desta promessa. Pelo poder da cruz do Calvário, a morte perdeu a sua força sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia! Aí a palavra do Senhor diz assim: olha, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aleluia. E aqui começa a vitória sobre a segunda morte. Nós que estamos em Cristo Jesus seremos transformados. Ei, olha para mim. Olha para mim. Quem aqui já passou por um momento muito difícil na sua vida? Quem aqui já passou por um momento muito difícil? Quem aqui tem medo do sofrimento? Hã? Ou melhor perguntar, quem não tem? Não é melhor perguntar isso? Quem não tem? Quem está vivo hoje que não tem um receio quanto ao sofrimento? Agora, uma coisa interessante é que todo sofrimento aqui, ele é passageiro. Sim ou não? Se você olhar para trás aí na sua vida, você vai falar: olha, naquele período, como eu sofri, como me doeu. Como me doeu aquele período na minha vida. Mas passou. Virou lembrança. Virou lembrança, passou. Alguns simplesmente passou. Outros Deus curou. Lançou as suas mãos. Fez um milagre. Outros Deus curou. E aquele período ficou só na lembrança. Agora, para você entender, quando Jesus bradou lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus, ele levanta a sua voz na cruz do Calvário e diz assim: está consumado. Quando o Senhor Jesus levanta a sua voz na cruz do Calvário e diz: está consumado, ele está dizendo para o Pai assim: Pai, eu venci. Pai, eu venci. Eu venci. Mas não era só a vitória de Cristo, era a minha vitória. Era a sua vitória. Sabe por quê? Porque o que nos aguarda sem Cristo, o que aguarda o homem, a mulher, o jovem, a criança, sem Cristo, não é um sofrimento de meses ou anos que passa. É um sofrimento eterno.
é um sofrimento eterno. O que aguarda é um sofrimento eterno. Essa é a segunda morte. A Bíblia fala que esse lugar do sofrimento eterno é o lugar onde o bicho não morre, o fogo não apaga. A Bíblia descreve esse lugar como um lugar de tormento eterno. E é interessante que muitas vezes nós ouvimos falar, olha, mas o diabo no inferno, porque o diabo está no inferno, o diabo governa o inferno, o diabo está controlando o inferno, os demônios estão... Não, a Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para Satanás e os seus anjos. Ele teme tanto o inferno como nós tememos. Lá não é um lugar de descanso ou de domínio, não é um lugar como nós pensamos na nossa mente, né? Que o diabo vai estar lá torturando e maltratando todo mundo. Não, lá é lugar de tormento e sofrimento para ele também. E como ele sabe que para ele não existe esperança, ele tenta arrastar consigo aqueles que ele puder. Ele luta ferozmente como um leão, e a Bíblia diz que ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele luta como um leão, buscando a quem possa tragar, para que viva com ele esse sofrimento. Esse sofrimento eterno. Se nós sofremos por um período aqui, às vezes esse sofrimento que nós passamos um período marca a nossa vida para sempre. Muda o nosso jeito de ver a vida para sempre. Aí imagina um sofrimento eterno. Pastor, o povo hoje não quer ouvir falar do inferno não, pastor. Mas o inferno é real. Pastor, hoje as pessoas querem uma mensagem de incentivo para você, olha, se sentir bem. Mas o inferno é real. E enquanto nós estivermos respirando, dá uma respirada aí, respira aí comigo, pai. Puxa assim para dentro, ó, pai. Agora solta. Enquanto nós estivermos respirando, corremos risco. E a solução está em Jesus Cristo. A nossa vitória está em Jesus Cristo. A nossa escapatória está em... O caminho da nossa liberdade está em... O caminho da nossa vitória está em... Enquanto a Bíblia diz que para aqueles que não creem em Cristo, está reservado o lago de fogo e enxofre. A Bíblia está caracterizando um lugar de sofrimento aqui. A Bíblia também diz que para aqueles que morrem em Cristo, ou para aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar, quando a sua igreja for arrebatada. Porque Paulo fala assim, olha, quando tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, ou seja, aquilo que é corruptível, aquilo que muitas vezes já se corrompeu há milhares de anos, se tornará incorruptível. Paulo está falando da ressurreição. Aí Paulo fala assim, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Paulo está falando assim, quem vive aqui hoje é mortal, sim ou não? Quem é mortal aí? Diz amém. Se Jesus não voltar, todos nós teremos que enfrentar a morte, então somos mortais. A Bíblia diz assim, aquilo que é mortal se revestirá mortalidade, porque muitos naquele dia, quando a trombeta tocar, ainda estarão vivos e serão transformados pelo poder de Deus. É aquilo que é mortal se revestindo da imortalidade. Muitos que já morreram em Cristo terão seus corpos de novo restaurados e transformados para a glória de Deus. Aquilo que é corruptível se tornará incorruptível, aquilo que é mortal se tornará imortal, porque Cristo venceu por nós na cruz do Calvário.
Aí a palavra do Senhor diz assim, o Senhor Jesus dizendo: ei, filhos, vocês foram fiéis, vocês entenderam a minha mensagem, vocês creram em mim, vocês viveram para mim durante todos os dias das vossas vidas, mesmo no mundo dominado pelo pecado e pela maldade, vocês escolheram andar na minha presença, vocês escolheram sacrificar a vossa vida aos prazeres do mundo, para que as vossas vidas pudessem glorificar a Deus. Então entra para o repouso do seu Senhor, entra para a glória eterna do vosso Deus, entra, porque sobre vocês recai a minha vitória, a vitória sobre o mal que o homem não pode dominar, que se chama morte. Porque para vocês está reservado a vitória. Para aqueles que creem em Cristo está reservada a vitória. Oh, quem crê em Cristo aqui? Quem crê em Cristo? Aquele que crê em Cristo aqui, dá um amém. Aquele que crê em Cristo aqui, eu estou parando aqui, daqui a pouco nós vamos cear, eu quero parar por aqui, mas deixa eu te falar, você crê em Cristo, filho, não abra mão da sua fé, não dê nenhum passo atrás, não recue, não volte atrás. Se você crê em Cristo, o mundo passa por transformação. Esse dia encontrei um casal de irmãos no mercado e eles vieram me cumprimentar: pastor, você está bem? Eu falei: muito bem, graças a Deus, só aguardando a volta do Senhor Jesus. E ele olhou para mim e falou: pastor, a volta do Senhor Jesus vai ser uma bênção, né? Porque o mundo está esquisito. Eu falei: filho, o mundo não está mais girando, ele está capotando, mas eu estou com a minha fé em Cristo Jesus. O mundo está mudando rápido demais, as coisas estão mudando. Está uma loucura. É interessante que a Bíblia fala assim, que o homem fala assim: olha, eu estou evoluindo. Como que o homem evoluiu? Aí criando um monte de código, de ética, jeito de falar. Meu Deus, você não pode falar essa palavra, pode falar aquela, mas a maldade está visível aos olhos de todo mundo. As pessoas fazendo mal, pessoas não se importam mais umas com as outras, passa pela outra na rua, faz de conta que não vê, as coisas estão esquisitas, cria-se todo um código, mas o coração continua mau e perverso. Se você falar a palavra certa, você não precisa se importar. Você não precisa estender a mão. É só usar a palavra certa. Se você usar a palavra certa, você pode até denegrir. Só tem que fazer a colocação certa de palavras. Estão criando um novo linguajar, mas o coração continua o mesmo, cheio de maldade e pecado. O mundo está mudando muito rápido. Mas o meu Jesus é o mesmo. O Deus da minha salvação é o mesmo. O Senhor diz que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, no passado, Ele olhava e procurava. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis na terra. Há algum tempo atrás, Deus passava os olhos sobre a terra, procurando os seus fiéis que o adoram em espírito e em verdade. Oh! Ainda hoje, Deus continua passando os olhos sobre a terra, procurando os seus fiéis que o adoram em espírito e em verdade. Quem é fiel aqui? Quem é fiel aqui dá um glória a Deus. Quem é fiel aqui dá um glória a Jesus. Porque Deus continua procurando. Aleluia. E quando Deus encontra, Ele faz morada desse fiel. Quando Deus encontra, Ele entra. E quando o Senhor Jesus entra para fazer morada, Ele muda todas as coisas. Ele muda tudo. Hoje o Senhor Jesus está trabalhando em nós aqui. Através dessa palavra, o Senhor Jesus está trabalhando em nós. Através dessa palavra, o Senhor Jesus está nos rememorando. O Senhor Jesus está nos trazendo de volta, dizendo: filhos, o mundo pode mudar, a minha promessa sobre vocês não muda, ela permanece a mesma. Aquele que crer em mim será salvo, aquele que for fiel a mim será salvo, aquele que andar na minha presença será salvo, aquele que andar diante da vontade do meu Pai será salvo, será transformado, será liberto, terá aquilo que é corruptível se revestindo em incorruptibilidade, tirar aquilo que é mortal
mortal, se revestindo da imortalidade. Então dê um glória ao Senhor Jesus, porque essa promessa diz respeito a você. Essa promessa diz respeito à sua vida. Essa promessa diz respeito à minha vida. De repente, queridos, com o passar dos dias, as correrias dos dias, de repente você pode ter se esquecido um pouquinho disso, do valor disso. Mas eu quero orar com você agora. Eu quero que você feche os teus olhos, abaixe a tua cabeça. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você, junto comigo, peça a Deus. Aleluia. Que você, junto comigo, clame a Deus. Que Ele permita que o Espírito Santo dele possa trabalhar na sua vida, no seu coração, todos os dias, fazendo você lembrar do que Deus te deu, do que Deus te ofertou, do que Deus apresentou para você. Vamos orar. Senhor Jesus, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor Jesus, majestoso Deus, eu quero pedir a Ti nesta noite, juntamente com a Tua igreja santa, com a Tua igreja, Pai, que foi comprada, lavada, remida com Teu precioso sangue, com a Tua igreja, Senhor Jesus, que foi escolhida por Ti, Pai, para andar na Tua presença. Eu quero pedir e clamar a Ti, ó Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor venha nos abençoar poderosamente, com o mover sobrenatural do Teu Espírito Santo, ó Pai. Com o mover sobrenatural, ó Deus, do Teu Espírito Santo, o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Que com o mover sobrenatural do Teu Espírito Santo, Jesus, o Senhor possa trabalhar em nossos corações, em nossas vidas, que o Senhor venha nos direcionar e nos conduzir segundo a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, encontre liberdade de ação em nossas vidas, para nos fazer lembrar da Tua vontade, para nos motivar quanto à Tua vontade, para nos conduzir na direção da Tua vontade. Paizinho querido, eu quero Te pedir nesta noite, na autoridade que há no nome do Teu Filho amado Jesus, que o Senhor possa abençoar os Teus filhos que aqui estão, que o Senhor possa abençoar esta igreja, que o Senhor possa me abençoar, Pai, que o Senhor possa abençoar, Deus, os santos que vivem na terra, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, as muitas outras igrejas que estão abertas neste momento, rendendo honra e glórias ao Teu santo nome, louvando o Senhor, aqueles, Pai, que não estão, mas que têm os seus corações firmados em Cristo e na Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa mover-se sobre este povo, possa mover-se sobre a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo possa fortalecer este povo, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha renovar dia após dia a esperança deste povo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, é que nós Te pedimos, move sobre nós, move sobre a Tua eleita, move sobre a Tua igreja, nos dá vitória, Pai, nos dá vitória, em nome de Jesus nós Te pedimos, ó Deus, Criador dos céus e da terra, nos dá vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a maldade. Senhor Deus, nos dá vitória, nos toma nas Tuas mãos, nos sustenta com a Tua destra de poder. Senhor, meu Pai, fica conosco, nos abençoa poderosamente. É o que nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos, ó Pai, no Teu nome santo. Amém, meu Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Quantos podem dar um amém? Aleluia.